Olá, que bom ter a sua companhia nesta nossa análise. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Vamos literalmente desmontar as palavras para entender a arquitetura secreta que existe dentro de cada uma delas. Para começar, vamos pensar numa coisa. As palavras são só um monte de letras jogadas juntas ao acaso? Ou será que elas são construídas com peças menores, sabe? Pecinhas que já têm um significado próprio. Para responder essa pergunta, a gente precisa dar uma olhada no que eu chamo de anatomia da palavra. E vamos começar pelo comecinho mesmo, pela menor parte de todas. E essa pecinha, essa unidade mínima que já carrega um sentido, tem nome. É o morfema. Uma boa analogia é pensar nele como se fosse um único bloquinho de Lego da nossa língua. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso, procurando a peça mais importante de todas, o verdadeiro coração da palavra. Esse coração do arhérico é o núcleo, sabe? A parte que segura o significado fundamental da palavra. É sempre por ele que a nossa análise começa. Vamos pegar um exemplo prático. Floricultura. Todo mundo sabe o que é, né? Uma loja que vende flores. Agora, olha que interessante. O significado central, a ideia de flor, vem de uma parte bem específica da palavra, flor. Esse é o radical. Certo? Então vamos para um pequeno teste. Na palavra realmente, qual seria o radical? A dica é, qual é a parte que carrega a ideia principal aqui? Se a resposta foi real, acertou em cheio. É exatamente essa parte central, o núcleo que traz a ideia de algo que é de fato real. Beleza, depois que a gente encontra um núcleo, o radical, podemos começar a encaixar outras peças. Essas peças são os afixos, e eles servem para mudar ou até mesmo expandir o significado original. E os afixos se dividem em dois tipos principais. Tem os prefixos, que a gente coloca antes do radical, e os sufixos, que vêm bem depois do radical. Olha só esse processo em ação, que legal! A gente começa com o radical mata. Aí, adicionamos o prefixo des, que dá uma ideia de negação, e para fechar, o sufixo mento. E assim nasce a palavra desmatamento. Agora vamos para os arremates finais. Aquelas pecinhas que conectam tudo e dão às palavras a função gramatical que elas precisam para funcionar numa frase. Essas peças são as desinências. Basicamente, são as terminações que dão aquela personalizada na palavra, indicando coisas como gênero e número. Por exemplo, quando falamos de substantivos, essas terminações são super importantes. Elas mostram se a palavra é masculina ou feminina e também se está no singular ou no plural. Veja a palavra aluno. A gente sabe que se refere a um estudante do sexo masculino, certo? E quem marca isso é a terminação o. E se a gente simplesmente trocar a desinência final, o O, pelo A? Pronto! A mágica acontece. O gênero muda e temos aluna. Simples assim. E tem mais uma coisinha. Muitas vezes, existe uma vogal especial ali no meio, a vogal temática. Ela funciona quase como uma cola, sabe? Conectando o radical com a terminação da palavra. Nos verbos, essa vogal é super importante porque ela indica a qual grupo de conjugação aquele verbo pertence. Tipo, se termina em AR, ER ou IR. Certo. Agora que vimos todas as peças, vamos juntar tudo isso. É hora de analisar algumas palavras como se fôssemos verdadeiros detetives da língua. Aqui a gente consegue ver a análise completa. Fica claro que cada palavra é, na verdade, uma combinação dessas partes, e cada parte tem a sua função específica na construção do sentido. Então, o ponto principal é este. Existe uma estrutura por baixo de tudo. E entender essa estrutura é a chave para compreender como milhares e milhares de palavras da nossa língua são formadas. E vamos combinar, entender isso não é só para passar numa prova. É quase como ganhar um superpoder, uma nova forma de enxergar e decodificar a língua que a gente usa todos os dias. E fica aqui uma reflexão final. Com essas ferramentas em mãos, que outras palavras do nosso dia a dia a gente consegue desmontar para descobrir todos os segredos que elas guardam?